A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade, ouvintes que nos acompanham ao longo de todos esses anos, que acompanham o Movimento Espírita em Foco e que estão acompanhando esse projeto Tempo de Mudanças. Já trouxemos aqui aos nossos microfones vários companheiros que desenvolvem múltiplas atividades no movimento espírita, escritores, cantores, divulgadores, que vieram nos contar como eles estão superando as dificuldades desse momento, e também instituições cujos representantes vieram nos contar como estão realizando as atividades buscando superar as dificuldades. Mas hoje nós vamos ter um bate-papo diferente. Nós vamos conversar com uma pessoa que já é bem conhecida de todos nós, que está aqui nos nossos microfones sempre, respondendo aos ouvintes no programa do nosso amigo Valdemir, e que hoje vem conversar conosco justamente sobre os efeitos ou não do distanciamento social na vida de todos nós. Júlia Tourinho, boa tarde, bem-vinda ao Movimento Espírita em Foco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Cláudia, por estar aqui, a todos os ouvintes. É uma bênção estar participando desse programa e contribuindo. Já faz um tempo que não abrimos o nosso programa com música, mas hoje o assunto que vamos tratar requer uma preparação em nossos corações, em nossas mentes, para que nós tenhamos aumentada a nossa confiança, aumentada a nossa fé e, acima de tudo, a certeza de que estamos todos sob o amparo de Deus. Por isso, nós escolhemos uma música linda, muito conhecida de todos nós, Mar da Vida, com Alain Filho. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague
O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar, vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Júlia, pelo seu conhecimento profissional, você que tem uma especialização em traumas, qual é a reação mais comum das pessoas quando algo terrível acontece e o que é trauma? Essa pergunta ela é muito pertinente, porque ela é exatamente a percepção que a gente tem, a construção sobre trauma, né? Trauma não é algo que está no evento traumático, é algo que está no nosso sistema nervoso. Então a gente vive catástrofes naturais, a gente está vivendo uma espécie de, né? Porque envolve a nossa biologia, mas essa vivência que todos nós estamos tendo tem a ver também com o comportamento humano. Isso que está fazendo esse processo pandêmico, ele ter essa dimensão, não é só um evento da natureza, como por exemplo uma catástrofe, que a gente já viveu muitas, né? Que por exemplo no Rio de Janeiro, alguns anos atrás a gente viveu em Nova Friburgo um deslizamento muito grave, muitas pessoas morreram. Não sei se você se lembra a grande tragédia que a gente teve em Brumadinho. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem enchentes anuais, que para muitas pessoas são eventos traumáticos, catastróficos, elas perdem tudo, pessoas morrem. Mas eles são pontuais. Agora a gente está tendo que viver com algo que é como um fantasma, um assombramento, porque a gente não sabe necessariamente de onde vem a ameaça. E isso causa em todos nós um sistema de alerta muito, muito rebuscado. Nós estamos sendo acionados em defesas que nós então tínhamos desconhecido. É óbvio que existem muitas pessoas, eu vou repetir até mesmo aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu cresci, que vivem em estados de guerra diariamente, vivem expostas e expostos a coisas muito graves todos os dias. Então, a gente está vivendo isso a um nível global. E isso traz para nós um senso de desamparo, de amedrontamento. Então, quando algo terrível acontece, e ele acontece muitas vezes, o que a gente faz? Aprende a lidar com isso. E é o que nós estamos buscando fazer coletivamente. E quando a gente entra em desespero, é porque, como eu falei, o trauma ele não está no evento, o trauma está no nosso sistema nervoso. E o que faz a instauração, a ruptura? Quer dizer, a gente vive ameaças de vida e morte todos os dias, mas o que nos traumatiza de verdade é o senso de desamparo. Então, quando nós estamos enfrentando tudo isso que nós estamos enfrentando,
talvez você precise prestar atenção no seu senso de desamparo, porque é isso que vai fazer você sentir que você não tem capacidade de lidar com o que está sendo proposto e o que a gente está vivendo. Esse evento que gerou o distanciamento social, a quarentena, ficar distanciados e ficar em quarentena são coisas diversas, né? Ficamos em quarentena quando estamos afetados pelo vírus e estamos todos sendo chamados, convidados ou obrigados a ficar em distanciamento social dependendo das condições de saúde do ambiente, do município, do estado em que nós estamos vivendo. Como esse evento atual pode desencadear traumas psicológicos ou estresse nas pessoas? Vamos falar aí sobre contato físico e isolamento social. A gente está vivendo algo inédito na nossa história, que é uma pandemia. Todos nós que estamos aqui encarnados não temos mais de 120 anos para ter vivido já uma pandemia e, além disso, nós estamos num momento muito globalizado. Nós estamos começando a entrar nessa era para perceber que a Terra é uma família, né? A Terra é uma coisa só. A gente não tem... O que a gente faz aqui influencia em todos os lugares. E eu acredito que é isso que essa pandemia veio nos trazer. E ela está aí, impondo para a gente o confinamento, o distanciamento. E quais são as consequências disso no nosso corpo? Bem, o contato físico, o abraço, o toque, é algo primordial para nós mamíferos. Tem uma experiência com macacos que fala assim, tinha um macaco, uma macaquinha, né, um arame, e cheio de pelinho, igual fosse um macaco, e outro só o arame e com comida. O macaco filhote, ele prefere ficar sem comida, mas lá no arame com o pelinho do macaco. O que isso significa? Nós temos necessidade mais de contato do que de alimentação. Essa é uma necessidade humana. Então, quando o confinamento chega, ele impõe essa vivência, porque nós precisamos fazer o distanciamento, nós precisamos nos manter essa distância sem abraço. Isso está sendo muito desafiador para muitas pessoas. E isso também está ativando um mecanismo de alerta na nossa cabeça. Por quê? Porque essa é uma das vivências que a gente tem quando a gente está realmente vivendo... o confinamento traz efeitos de estresse pós-traumático, traz efeitos de trauma, porque nós temos uma natureza de pertencimento, uma natureza grupal. Então isso rompe com a nossa natureza. Então o que a gente precisa fazer? Cuidar para continuar sustentando o nosso senso de pertencimento, mesmo que a gente não tenha o contato físico. E a tecnologia está vindo aí para abarcar isso. E também tem muitas pessoas fazendo abraços de plástico, né? A gente precisa sim cuidar. A minha fala não significa que você tem que sair por aí abraçando todo mundo. A gente necessita de distanciamento social, mas a gente também precisa relacionar que isso traz impactos no nosso corpo. E a gente precisa cuidar disso com as nossas outras formas de sensação de estar pertencente. Seja a oração, seja uma ligação, seja a gente pertence a algo. É isso que aplaca um pouco ao nosso senso de desamparo. Júlia, a existência dessa enfermidade nos obrigou a nos afastar de tudo aquilo que considerávamos como normal nas nossas vidas. Fomos afastados das nossas distrações, fomos afastados das convivências com os nossos amigos no trabalho, daquilo que nos dava prazer, de sair, de nos distrair. Esse afastamento acabou por nos levar a enxergar aspectos da nossa vida, da nossa realidade com o qual nós evitávamos entrar em contato. Isso é uma realidade? Então, as distrações para muitas pessoas que têm a dificuldade de estar em contato consigo mesmo, o cessar dessas distrações está sendo terrivelmente terrível. Está sendo realmente um lugar de muitas angústias.
um lugar de muita confrontação consigo mesmo. Eu brinco, né, que o distanciamento social é essa época de estar todos em casa, seja você estar sozinho ou você estar acompanhado, está sendo um convite. Está sendo um convite da vida. A gente está vivendo um momento de transformação planetária. Então está sendo um convite da vida para você olhar para aquilo que precisa, aquela aresta que precisa ser aparada, aquele fio que está solto que precisa ser amarrado. Então, se o seu fio é com a família, talvez você esteja aí num convite de convívio intenso. Mas não é um castigo. A gente tem essa tendência, né, de entender as adversidades da vida, os obstáculos da vida, como um castigo. Talvez a vida esteja te convidando para tomar aquela decisão que você precisa tomar, aquele posicionamento que você precisa dizer, aquele não, aquele sim, aquela transformação, aquela libertação. Às vezes a gente precisa dizer: obrigado, pai, obrigado, mãe, por tudo que vocês me deram, mas agora eu não posso mais ficar aqui dependente de vocês, né? Ou às vezes a gente está querendo fugir da família e está na hora de dizer: bem, agora então eu vou precisar olhar aqui para isso que precisa ser cuidado, precisa parar as arestas. Cada um recebe o convite de acordo com as suas necessidades. Cada espírito é um espírito, cada vivência é uma vivência, não existe certo e errado, né? Essa vivência de culpa que muitos de nós carregamos, ela também aumenta o senso de desamparo e intensifica o registro corporal do estresse. Então, o que a gente está vivendo agora? Muito estresse, muita irritabilidade. A gente está com muita dificuldade de conviver. Tudo está nos irritando. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente fugia, tudo aquilo que a gente deixava para lá, a gente está sendo confrontado. É como se o nosso sistema estivesse sendo mesmo pressionado para a transformação. Então, se você já estava fluindo no movimento, estava fazendo as suas transformações, estava olhando para você mesmo, estava no seu processo de terapia, estava no autoconhecimento, estava fazendo autocura na casa espírita, estava lendo livros, isso vai ser mais suave para você. Mas se você estava negligenciando do seu autocuidado, de olhar para aquilo que te amedronta, para os seus medos, para o seu trauma, seus traumas, isso vai estar aí te empurrando para a transformação. E, mais uma vez, isso não é um castigo, isso é um convite. Esse momento está te trazendo um convite para você se olhar e para se transformar. Viver algo de forma tão profunda, de forma tão generalizada e que afeta a cada um, dependendo do seu estilo de vida, de forma diferente, provavelmente, tanto o distanciamento social quanto a quarentena deve despertar em nós alguns alertas. Alertas para que nós possamos perceber o quanto estamos estressados com a questão, com a situação e precisamos cuidar desse estresse, ou alerta para que nós possamos perceber que a situação está nos traumatizando e que lá na frente nós vamos precisar cuidar dessa questão. No seu entender de profissional, que alertas são esses que nós precisamos aprender a observar? Então, primeiro que eu queria dizer é que o confinamento, se você está aí seguindo o confinamento, está aí há 120 dias, é isso? 120 dias em casa, sair no mínimo, provavelmente o seu corpo já está dando sinais de estresse. O que são os sinais de estresse? Aumento da ansiedade, insônia, irritabilidade, dificuldades de convivência ou extrema sensação de necessidade. E o que isso significa? Isso significa que tem algo que o seu corpo está estranhando. Seu corpo está começando a se defender, se já não está há muito tempo. Você está aí refém do medo. Os sinais, principalmente, eu vejo muitas pessoas falando sobre a insônia, né? Porque está com sono desregulado, então deita na cama e não consegue dormir, porque fica invadido por muitos pensamentos, né? As ansiedades estão todas aí, chegando para você olhar, para você cuidar nesse momento. Pessoas que têm, por exemplo, já tinham padrões de medo, já tinham padrões ansiosos, estão tendo uma intensificação, como eu falei, acabei de falar, se você já não estava fazendo um processo de autocura, provavelmente tudo isso que você está vivendo está sendo muito mais desafiador. E se você não estava num processo de autocura, chegou a hora, porque é isso que esse momento vem convidar a gente. Porque sim, ele tem capacidade de nos traumatizar, sim, ele é assustador,
Sim, ele é globalizado, mas o que vai fazer com que esse trauma realmente se instale no seu sistema nervoso é a sensação de desamparo, é a sensação de que você não dá conta. Às vezes você pode estar com um monte de pessoas ao seu redor, mas você não sente realmente que aquilo é um amparo. O amparo não significa só ter pessoas, o amparo parte principalmente do senso de autoconfiança, de que seja o que for, o quanto mais desafiador for, eu consigo. Eu vou precisar pedir ajuda, não é eu consigo sozinha, eu vou precisar pedir ajuda, né? Eu vou ter recursos, aonde eu vou poder buscar para resolver aquele problema, né? Se eu ficar desempregada, eu vou poder fazer isso, isso e isso. Se eu precisar mudar de casa, se algo acontecer, se alguém ficar doente, se alguém falecer, se eu ficar doente, quando a gente sente que a gente é capaz de lidar com as situações, mesmo que elas sejam doloridas, desafiadoras, difíceis e terríveis, o trauma não se instala no nosso sistema. Mas quando a gente tem dúvidas, quando a gente se sente desamparado, quando a gente acha que algo que está lá fora é capaz de nos destruir, aí a gente abre uma brecha. E aí a ansiedade começa dentro da gente, os processos ansiosos. Fomos afastados das distrações. A nossa vida cotidiana de ir ao trabalho, de voltar do trabalho, de ter uma convivência profissional com os colegas de trabalho, as distrações sociais, sair com um amigo, ir ao cinema, ir a uma comemoração, tudo aquilo que distraía a nossa mente, que ocupava o nosso tempo, socialmente falando, e que agora nós não podemos momentaneamente realizar. Esse distanciamento, esse afastamento dessas distrações nos levou a olhar para questões da nossa vida, para dentro de nós mesmos, de uma forma bem diferente do que nós olhávamos. Estamos sendo chamados a nos olhar, a nos enxergar de uma forma totalmente diferente do que fazíamos antes, e como isso pode estar afetando as nossas relações, as nossas convivências familiares, a nossa forma de olhar a vida. O que é que você, como profissional, como psicóloga, tem a dizer com relação a esse afastamento dessas distrações e a essa chamada a uma realidade bem nossa, bem individual ou coletiva familiar para cada um de nós? A vivência do confinamento, essa vivência de estar convivendo intensamente e até mesmo a vivência de estar muito sozinho, ela está aí colocando o nosso sistema em alerta. E isso cria uma sensibilidade maior às adversidades da vida, às pessoas, às dificuldades, às superações. Isso está gerando uma maior irritabilidade, como eu falei. As pessoas estão mesmo falando muito sobre essa irritabilidade, sobre essa ansiedade. E o que eu queria te dizer, você que está ouvindo aí, que está se identificando, que isso é normal, tá bom? Tá tudo bem. Isso não significa que você tem o direito de sair brigando com todo mundo ou gritando com todo mundo, mas isso significa que você precisa dizer para você mesmo que você está vivendo uma situação em que essas emoções vão ser evocadas, o seu sistema está vivendo estresse. Pode parecer, né? A gente associa estresse a cansaço, a fazer muitas coisas. E tem muitas pessoas já falando dos impactos do trabalho em casa. As pesquisas já comprovam que nós estamos trabalhando muito mais do que quando a gente está no escritório, quando a gente sai de casa. Isso tem trazido um aumento enorme do estresse. Então, famílias com filhos, os dois pais trabalhando dentro de casa, cada um trabalhando muito mais, sem esses limites de onde começa o trabalho, de onde termina o trabalho, de onde a criança ali. Isso está criando um grande nível de irritabilidade. E como eu falei, todas aquelas arestas que precisavam ser aparadas, que estavam ali disfarçadas numa distração, por exemplo, todo sábado e domingo, que era o dia de maior convívio, você saía para fazer alguma coisa, isso tudo está cessado. Então estão todos 24 horas dentro de casa. Então todas as arestas estão aí, tudo aquilo que você fingia que você não via está sendo convidado. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente está tendo um aumento muito grande da violência doméstica, um aumento muito grande do feminicídio, inclusive. Isso é o sinal
das nossas relações, que muitas vezes elas não estão saudáveis, elas precisam ser cuidadas e que a gente se distraía, que a gente empurrava com a barriga, que a gente não resolvia. E agora a gente está sendo convidado. Aí eu digo, tem trauma tritando com trauma, né? O trauma de lá tritando com o trauma de cá, as carências, as necessidades, as faltas. E se a gente não cuida disso, a capacidade destrutiva desse momento, com mágoas, com palavras, com atos impensados, tem aí um potencial gigante. Então, é importante, muito importante, cuidar de si mesmo para que possa estar também cuidando da relação. E agora, nesse momento, para darmos uma respirada, assimilarmos calmamente essas preciosas informações que a Júlia está nos trazendo, nós vamos dar uma descansada, tomar uma aguinha e nós retornamos já já. Não sai daí não, fique conosco. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta, continuando o nosso bate-papo com Júlia Tourinho, que eu tenho certeza que é de grande valia para todos nós nesse instante. Vamos manter as nossas mentes tranquilas, a nossa confiança renovada, a nossa fé aumentada de que tudo isso em algum momento vai passar. E que quando passar, nós precisamos estar bem para poder ter um recomeço com tranquilidade, com fé, com confiança de que vamos prosseguir. Júlia continua a falar conosco, continua a responder algumas dúvidas que com certeza visitam as nossas mentes nesse momento. E esse projeto, com esse bate-papo de hoje, tem esse norteamento, nos esclarecer de como nós podemos nos resguardar para ficarmos bem. O estresse e o trauma podem deixar consequências leves, graves, depende de cada pessoa e de cada situação. Como se pode já ir pensando em se cuidar dessas questões, uma vez que o trauma principalmente pode trazer consequências psicológicas e físicas? Se físicas, quais seriam essas consequências? E psicológicas, quais seriam aquelas às quais nós precisamos ficar prestando atenção para tentar achar uma forma, um meio de resolvê-las no futuro? As consequências dessa vivência, elas são múltiplas, de várias ordens. São de ordens financeiras, sociais, emocionais. A gente ainda não passou por isso, a gente ainda está vivendo, e eu acho que cada vez mais está se mostrando que isso não é algo que vai simplesmente desaparecer, é algo do qual a gente vai reaprender a viver. E isso está trazendo impactos muito grandes emocionais. Então eu diria que a maior consequência de tudo isso que a gente está vivendo é uma consequência emocional. E por quê? Eu entendo que esse é um grande chamado. É um grande chamado para nós pensarmos realmente do que é importante, o que a gente está fazendo com a nossa vida, como a gente está se conduzindo. As consequências que a gente está tendo são possíveis desenvolvimentos de transtornos obsessivos compulsivos, mania de limpeza, medo do contágio, agravamento dos transtornos ansiosos, aparecimento de transtornos ansiosos generalizados, hipocondria, isso por conta da doença, né? Por conta da questão da instabilidade financeira e uma sensação de falta de propósito, isso pode gerar quadros depressivos e ansiosos também. E aí, se você parar para prestar atenção, isso que pode parecer uma maldição, pode ser um grande convite ao que é de verdade importante, né, minha gente? Porque a gente chega aqui, nesse planeta, pelado e careca, e a gente vai embora pelado e careca, né? A gente não vai levar
a nossa mesa, o nosso carro, a nossa casa. Mas o que a gente vai levar? A oportunidade de entrar e sair dessa vida melhor. O que a gente leva na mala? A gente leva o que a gente aprendeu. A gente leva as vivências que a gente teve, aquilo que a gente aprendeu sobre a gente mesmo. E os conhecimentos, os estudos, as filosofias, a doutrina, eles são conhecimentos. A gente vai chegar lá e a gente não vai dizer pro nosso guia espiritual: olha, o que você fez nessa encarnação? Eu li 100 livros espíritas. Você vai precisar contar o que esses 100 livros espíritas fizeram de transformação em você. Nossa, eu li um livro que mudou minha vida. Eu comecei a ser mais empático, generoso, simpático. Eu comecei a compreender mais a dor do outro e a minha. Eu comecei a me perdoar mais. Eu comecei a entender que se eu não me perdoo, eu não consigo perdoar o outro. Eu comecei a ser menos crítico comigo. Então, a gente cuida das consequências emocionais desse momento cuidando da gente, cuidando das nossas emoções e entendendo que se eu tenho um agravamento emocional, isso é uma oportunidade de cuidar de algo que já estava no meu sistema e que precisava de um olhar, precisava de um cuidado, já estava aí, que precisava, que estava sendo negligenciado. Às vezes o medo da vida, o medo da morte, que estava aí há muito tempo e que está eclodindo. Então, acho que a gente vai falar mais sobre isso na próxima pergunta. Existem, obviamente, alguns fatores que podem aumentar a probabilidade desses traumas se instalarem. Como perceber se esses fatores existem em nós e o que podemos fazer para evitar, assim, de uma forma bem generalizada? O que é que nós podemos fazer para evitar de daqui a alguns meses nos descobrirmos traumatizados por essa situação ou sem condições de sair da situação de estresse que a situação pode fazer se instalar em nós? Então, como evitar o agravamento, né? Agora que você já consegue olhar para onde você está e ver o que precisa ser cuidado, reconhecer que o grande monstro não está apenas lá fora e que sim, o importante é você cuidar do que acontece dentro de você, o que você precisa, o segundo passo, é reconhecer quais são esses causadores internos da sua ansiedade. De onde vem a sua ansiedade que está gerando esse medo, que está gerando, ou gerada pelo medo, né? Que eles são tostines, vem demais porque é fresquinho porque vem demais. Ansiedade e medo estão aí juntos. E entender que essa limitação externa, ela vem como um estímulo e não como um castigo. Ela é um limitador. A gente tem muitas limitações, muitas coisas para se descobrir sobre como a gente vai conviver agora, como a gente vai poder, muitas coisas que existiam, eu acredito que vão deixar de existir, muitas coisas novas vão existir, muitas novas profissões, muitas novas formas de você viver, muitas descobertas. E lembra qual é a diferença de como um trauma se instala? Quando você tem a sensação de que você é capaz de viver as adversidades, de confrontar, de se reinventar, você pode se reinventar quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque o seu fracasso, o seu sucesso, não tem a ver com os seus bens materiais. O seu fracasso, o seu sucesso tem a ver com quando você desistiu de aprender e quando você insistiu em continuar aprendendo. A vida traz lições repetidas para nós, para que a gente aprenda, não é para nos castigar. Então a gente precisa, principalmente nesse momento, cuidar do nosso senso de desamparo, que é buscar redes de apoio, seja na espiritualidade, orando, seja nos nossos amigos, seja na nossa família. Para uns a família é apoio, para outros não, a família é dívida, às vezes a família é cobrança. Então quem é a rede de apoio? Entender que o que traumatiza a gente não é o Covid-19. O Covid-19 é absurdamente dolorido, vem e tira a vida de algumas pessoas de uma forma abrupta, muito dolorida, muito repentina. Mas tudo o que está envolvido nesse processo é aprendizado. É aprendizado sobre apego e perdas, é aprendizado sobre como a gente conduz, como a gente enfrenta o nosso medo, como a gente se conduz socialmente, como a gente se conduz politicamente, como nós estamos reagindo. Isso é um grande aprendizado. A gente precisa se abrir para entender que no nível individual, talvez no nível coletivo, a gente tenha bem poucas condições de fazer transformação pelo outro.
Mas o que hoje você pode aprender? Como é que a gente diminui as consequências disso emocionalmente? Cuidando do nosso jardim interno. Então, o que você precisa é cuidar do causador da sua ansiedade. O que dentro de você está fazendo você desacreditar que você é capaz? O que dentro de você está fazendo você desacreditar que você consegue se reinventar, transformar? Às vezes está difícil abrir mão de algumas coisas, às vezes você está apegado a algumas coisas que você tem. Então, reflete um pouco sobre o que de verdade está te impedindo de passar por esse momento com mais serenidade, tranquilidade interna. Há fatores que podem dificultar o processo de recuperação de trauma ou de estresse depois de uma situação como essa, de uma situação traumatizante que é para a humanidade inteira, não é só para um grupo, para um indivíduo, para um local, é mundial, é planetária, mas se instala uma enfermidade, é preciso se tentar encontrar a cura. O que poderia dificultar se encontrar a solução se um problema como esse se instalar num grupo familiar inteiro, num membro de uma família? O que é que se pode fazer? Gostaria de falar de 2 aspectos. Um é as pessoas que estão vivendo essa situação no nível traumático mais imediato, que são as pessoas que estão na linha de frente com os pacientes, nas pessoas que tiveram familiares muito próximos que faleceram, ou pessoas que contraíram o Covid de uma forma grave, mas que se recuperaram. São pessoas que estão lidando com a morte ali diretamente. Esse lidar diretamente com a morte também está subjugado àquilo que eu falei na primeira pergunta que você me fez sobre o que traumatiza. Pessoas que têm um senso de autoconfiança, pessoas que sabem que as dificuldades vêm para nos convidar a sair, a encontrar saída, encontrar a nossa força. Essas pessoas conseguem vivenciar a morte de frente sem que elas traumatize. Óbvio que vai causar repercussões, memórias, revivências na mente, mas é muito diferente de uma pessoa que está vivendo a mesma situação, mas que duvida das suas próprias capacidades, tem medo, teme a morte, falta confiança na vida, falta a habilidade de saber que tem coisas que são inevitáveis, que a gente precisa viver. Tem outras que a gente pode conseguir aprender e não precisar vivenciar mais. Isso se aplica também às pessoas que não estão na linha de frente, pessoas que estão vivendo uma ansiedade persecutória. A gente se traumatiza também pela história do outro. Então tem muitas pessoas que estão se traumatizando por elementos visuais que veem naquela telinha, por histórias do outro. Infelizmente, os aspectos negativos de uma história é o que vende, é o que atrai, a gente se atrai por isso. Então, muitas vezes, nós estamos sendo traumatizados por imagens que chegam aos nossos olhos e a gente se vê naquela situação. E como se você tem uma sensação de falta de segurança no seu próprio sistema, você vai olhar aquela imagem e vai sentir um extremo pânico. Então, o que a gente precisa cuidar é entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que elas se instalem como trauma no nosso sistema, elas têm a capacidade de se tornar uma pérola. Elas têm a capacidade de virar uma preciosidade, que a morte faz parte do processo da vida, né? Pessoas que estão vivendo com a morte diariamente têm muita gratidão à vida. Porque a morte é a única coisa que a gente tem certa. Uma hora ela vai chegar. E a gente tem tanto medo da nossa finitude, porque muitas vezes está com dificuldade de realmente viver. Está tentando adiar algo que é inadiável e esquecendo de viver a vida. Então, o convite, o enfrentamento, o antídoto é a confiança em si mesmo, a saída do lugar da vítima. Porque a vítima está extremamente interrelacionada com o trauma. O trauma se instala exatamente nessa parte de nós que acredita que é vítima das circunstâncias. Que até mesmo quando a gente está sofrendo uma injustiça, a gente tem habilidade, capacidade de observar e resgatar aspectos potentes, poderosos dentro de nós. É isso que vai dar habilidade para cada um de nós sair dessa dor, dessa ansiedade, dessa dificuldade, de tudo isso que todos nós estamos vivenciando nesse momento. Júlia, você como profissional, como pessoa, poderia nos dizer
Se ter fé, ter confiança, ter alegria de viver, ter positividade podem ser antídotos para nos ajudar a não cair nessa questão de estresse ou não deixar que esse estresse venha a se transformar num trauma para o futuro? A gente precisa, sem dúvida, cultivar a nossa alegria sempre. É importante a gente perceber, né, dos nossos alertas, se a gente percebe que de alguma forma tem pessoas que estão ficando realmente muito assustadas e amedrontadas, estão desenvolvendo sintomas persecutórios, revivência de imagens na própria mente, sensação de ameaça o tempo todo. Essas pessoas, que pode ser você, eu digo que é necessário uma busca de uma ajuda especializada, porque talvez tenha algo aí no seu sistema que já está clamando por ser cuidado há muito tempo e agora eclodiu. Mas para a maioria de nós que está vivendo essa experiência traumática no nível não tão direto, não tem pessoas que estão diretamente contaminadas, ou a gente não está trabalhando diretamente com o adoecimento, ou que não está aí com uma doença com um adoecimento emocional premente que eclodiu, a maioria de nós está sendo convidado a confrontar o medo da morte, né? Estamos todos com medo da morte, porque a gente se esquece, a morte é a única coisa que está certa na nossa vida, que essa jornada tem início e tem fim, mas a gente vive essa jornada como se ela não fosse ter fim, como se a morte não fosse chegar. E isso não é uma verdade. E a gente está sendo convidado. Existe aí um grande convite para a gente repensar a nossa estrutura de trabalho, as nossas relações, como a gente convive com a gente mesmo, o que é prioridade. O que é prioridade? Então, esse é um grande convite. E a fé, o acreditar em si mesmo, muitas pessoas confundem, né? Esquece que Deus, que Jesus, que a espiritualidade, que o bem está dentro de nós. Nós somos Deus. Então, nós temos a nossa parcela de transformação. A gente transforma o mundo quando a gente transforma o nosso dia. Quando a gente sai dos pensamentos destrutivos de que vai estar tudo errado e transforma esse grão de areia dentro da ostra em uma esperança. A gente não está sendo poliana, a gente não está se convencendo. Isso é uma estratégia de defesa que nós temos da nossa vulnerabilidade. Então viver é extremamente vulnerável. E tudo isso que a gente está vivendo está nos confrontando com isso, com a vulnerabilidade da vida. E eu convido você a a agarrar essa oportunidade para a sua transformação, para viver a sua vulnerabilidade e ver que aí dentro existe muito potencial de transformação, independente da sua idade, independente da sua vivência. Todos nós estamos aqui para sair dessa jornada melhores do que chegamos, e esse melhor ele tem a ver com uma lapidação interna. Cada um sabe aonde é o seu ponto, e esse lugar é onde a gente vai poder, lá quando a nossa jornada terminar, sentir que a gente saiu vitorioso dessa experiência, que essa viagem a gente conheceu muitas coisas, a gente viu muitas coisas e se engrandeceu. Hoje eu estou mais corajoso, hoje eu estou mais confiante, hoje eu estou mais conectado com a essência da vida que habita dentro de mim. Essa é a proposta da nossa encarnação. Sair daqui mais confiante e mais atuando na energia do amor, da divindade e da luz. Júlia, já agradecendo a tua participação e a tua disponibilidade, vamos contar aqui um segredinho para os nossos ouvintes. A Júlia, gente, tem um projeto maravilhoso. Vocês ouviram um pouquinho sobre esse trabalho no programa da semana passada com o Valdernir Cruz. E nós gostaríamos que você, Júlia, aproveitasse esses instantes, esses minutos finais, para falar sobre esse trabalho. Nós já sabemos que o trabalho é sobre ansiedade. E é um trabalho que vai ter uma continuidade, desdobramentos em lives e em outros tipos de contato com essa profissional competente, que é a nossa Júlia Torinho. Então, Júlia, fala um pouquinho sobre a ligação entre o trauma e a ansiedade e também para que os nossos ouvintes fiquem sabendo como acompanhar
esse trabalho que você está desenvolvendo, como se orientar no que diz respeito à ansiedade. Se pode ser controlada, como pode ser controlada, são seus esses minutos finais. Muita alegria estar aqui com vocês. Eu me sinto realmente muito gratificada de sentir que de alguma forma eu acrescento ao dia de vocês, quem sabe a vida de vocês, quem sabe algo do que foi dito aqui possa ser um start da sua transformação, uma sementinha de conscientização, de autoconhecimento. Afinal de contas, a transformação, ela vem quando a gente amplia o nosso horizonte, quando a gente pode abrir uma frestinha e se ver de uma forma diferente. Questionar essa noção de eu sou que a gente construiu. E como a Cláudia falou, eu estou aí com um trabalho bem bacana para falar sobre os 4 tipos de ansiedade. No último Ouvindo Você que eu participei, a gente abordou esse tema. Então, se você tem curiosidade, volta lá. Ou então você pode me procurar nas redes sociais, no @julia.tourinho. Eu fiz uma live sobre esses 4 tipos de ansiedade. Tem também o livreto digital, onde eu apresento para você os 4 tipos de ansiedade que, do meu ponto de vista, são a ansiedade de antecipação, a ansiedade de vazio, a ansiedade de inadequação e a ansiedade de descrença. A ansiedade de antecipação é a mais comum das nossas ansiedades e é bacana eu poder explicar para vocês. Por exemplo, a ansiedade, gente, como a gente já conhece, como esse rótulo de negativa, algo que nos domina, ela é apenas um aspecto da ansiedade, essa ansiedade que é a ansiedade de antecipação. Mas na verdade a ansiedade ela não é algo ruim, ela faz parte do nosso corpo, ela está envolvida em todos os nossos processos decisórios, está envolvida inclusive no nosso dia a dia. Mas o que acontece é que a gente tenta muitas vezes prever situações da vida. Nós seres humanos temos uma parte do cérebro que nenhum outro animal tem, que se chama neocórtex. Essa parte do nosso cérebro é responsável pelos nossos pensamentos. E o que acontece? A nossa mente não consegue distinguir a diferença entre o que a gente está vivendo e o que a gente está pensando. Então, quando a gente está buscando antecipar situações na nossa mente, o nosso corpo começa a reagir a isso como se a gente estivesse vivendo aquilo nesse momento. Então, se você deita na cama e começa a pensar como é que você vai agir no dia seguinte, começa a pensar nos seus desafios, o seu corpo começa a se preparar para isso. E muitas vezes essa ansiedade não deixa você dormir. Então, muitas vezes a gente tem aí processos em que a gente está vivendo uma antecipação. A antecipação é a mais comum e forma de ansiedade, e ela também é muitas vezes ardilosa, porque a gente começa a realmente a prever padrões e perceber padrões. Então a gente fica meio viciado nessa ansiedade. Ela traz realmente um resultado, mas a um preço de extrema sobrecarga para o nosso corpo. Além disso, no livreto digital eu falo também dos outros tipos de ansiedade, que é a ansiedade de vazio, a ansiedade de inadequação e a ansiedade de descrença. Eu vou adorar se você se interessar por isso, quiser baixar o livreto. Ele está disponível na página da rádio e também na minha página, na Julia Tourinho, que você pode encontrar no Facebook. Eu uso mais, gente, para me comunicar o Instagram, mas o Facebook está lá. Eu vou deixar lá o link para você se inscrever na minha newsletter. Eu tenho uma newsletter bem legal, onde eu compartilho semanalmente conteúdos com podcasts e conteúdos sobre coragem, porque a ansiedade é algo que rouba a nossa coragem, a nossa alegria. Então, o meu objetivo mesmo é que a gente reacenda a nossa chama, se lembre que nós somos luz, que Deus habita em nós. Então, eu espero mesmo que tudo isso que foi dito, compartilhado aqui, te acrescente. E mais uma vez falo para você, me segue lá no Instagram, lá é a rede social onde eu mais compartilho conteúdo. E também se inscreve na minha newsletter, eu vou deixar o link lá na página do Facebook para facilitar isso para você. E vamos juntos, que a gente cresce compartilhando. Então um beijo enorme, mais uma vez, meu muito obrigada. Júlia,
muito obrigado por ter estado conosco. Esperamos ter outras oportunidades de bater um papo, porque certamente as consequências dessa situação tão especial para a humanidade nós ainda vamos ver em vários desdobramentos ao longo desse ano, início do ano que vem. Então eu quero já de antemão já deixar um convite para daqui a mais alguns meses, quando essa sensação de volta estiver mais presente, a confiança estiver mais bem instalada na vida de todos, para a gente voltar aqui para continuar a falar sobre esse assunto. Boa tarde e muito obrigada. E a você, amigo ouvinte da Rádio da Fraternidade, desejando muita luz, muita paz, muita tranquilidade, um final de semana de muita saúde para todos. Fica aí aquela certeza de que aquele que nos guarda, nos ampara e nos fortalece sempre. E para deleite dos nossos corações, na voz de Tim e Vanessa, Vestes de Amor. Até a próxima semana. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. o sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.